bombando agora, que é essa história de um site de apostas e jogos. A gente vai falar sobre isso agora, porque o Fantástico mostrou ontem uma reportagem sobre a investigação envolvendo a plataforma de apostas digitais, que a gente está vendo aí na tela, Blaze. E a relação dos influenciadores que divulgam o jogo do aviãozinho. Aliás, se você abre a plataforma nesse momento, que segue atuando até, você encontra ali logo de cara Neymar. Neymar é um dos influenciadores, né, um dos famosos que fazem propaganda para a Blaze. E por que que isso é assunto? Porque a Polícia de São Paulo está investigando a Blaze após denúncias de apostadores que alegam que os prêmios em valores mais altos não foram pagos. Olha, a gente está vendo aí um dos influenciadores que fazem propaganda para a Blaze. E a suspeita é de estelionato. Além do bloqueio de 100 milhões de reais, a Justiça pediu que o site fosse retirado do ar. No entanto, não conseguiu fazer isso. O site está funcionando normalmente, apesar da decisão da Justiça e apesar do pedido da Justiça. Por ser um jogo de azar, o jogo do aviãozinho é considerado ilegal no Brasil. Mas as investigações são dificultadas pelo fato da empresa não ter sede aqui no país. Mais um caso disso. Que envolve a tecnologia, empresas que não têm representantes legais no Brasil, que não têm sede aqui e que seguem atuando. Mas só que o que chama a atenção aqui é a relação dos famosos. Influenciadores foram expostos na reportagem, inclusive, do Fantástico, como responsáveis indiretos por esses supostos golpes. E essa que é a grande questão. Será que esses influenciadores, eles têm alguma responsabilidade apenas por estarem fazendo propaganda para esse site? Por isso a gente chama a participar conosco aqui do nosso All News o professor que já está conosco ao vivo aqui, o professor Fábio Steibel, nosso convidado de hoje aqui, que sempre vem nos ajudar por essas questões aí tecnológicas. Ele que é professor e diretor, na verdade, executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade lá do Rio de Janeiro, o ITS Rio. Olá, professor, uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Fabíola. É um prazer estar aqui. Bom dia ainda, 11h49, né? Já pensei que já tinha Bom virado dia. a chavinha. Bom dia. Vamos lá, eu já queria logo lhe perguntar sobre esses influenciadores, né? Porque ontem na reportagem os nomes foram citados, nas redes sociais todo mundo pergunta isso. São pessoas muito famosas, né? Estamos falando de Felipe Neto, estamos falando do jogador brasileiro Neymar, que abre, inclusive, quando você abre o site do Blaze, você já dá de cara com o Neymar fazendo propaganda. E tantos outros influenciadores que estão sendo citados. Eles podem, de alguma maneira, serem considerados responsáveis por isso, por golpes aí, entre aspas, que a empresa possa estar aplicando nessas vítimas. Eles podem até ser presos, professor? Olha, Fabíola, esse é um bom tema. A resposta curta é que é uma área cinza. A princípio, eles não têm tanta responsabilidade quanto alguns gostariam que eles tivessem, né? Esse é um caso relativamente novo em que a pessoa física se confunde com a pessoa jurídica. Você está falando com a empresa do Felipe Neto, que fechou aquele contrato de publicidade, ou você está falando com o próprio Felipe Neto, que comanda ali alguma das comunicações? Não está muito claro. Tem algumas decisões da justiça que vão dizer que influenciadores têm alguma responsabilidade. Muitas vezes, quando eles têm uma atuação mais direta no negócio, ou seja, eles participaram da oferta desse serviço. Quando é apenas um serviço, né, quando é apenas um anúncio, a pergunta que se faz é: o quanto que você poderia ter desconfiado de que aquilo era ilícito? Né? Você tem um dever de checar algumas coisas, por exemplo, se tem CNPJ, se paga imposto e tudo mais, quando você faz um contrato. E aí não se sabe ainda, está em discussão, inclusive, qual que é a função responsabilidade desses influenciadores quando alguém que eles anunciaram acaba envolvido em fraude, estelionato, como é o caso. Por exemplo, mas eles podem ser considerados até vítimas ou não? Isso tem que ser apurado, né, o professor? Porque às vezes eles estão lá, são chamados para fazer uma publicidade sobre aquilo. E aí apresentam para eles né, o que seria a propaganda e tudo mais. Eles podem ser considerados também vítimas dessa empresa?
Podem, com certeza eles podem processar, né, esse contrato, o contratante, porque causou danos. E talvez o ponto-chave aqui é saber que o influenciador, ele atua com boa fé, né? Ele atua achando que aquilo é benéfico, é lícito, é possível de ser comercializado. Eu imagino que quem chama o influenciador para fazer algo claramente ilícito não vai ganhar atenção e não vai fechar contrato. Mas essa responsabilidade ela é discutida caso a caso. Quanto que era sua obrigação saber e quanto que você sabia? Vamos supor que você usualmente fecha um contrato de 100 mil e te oferecem 100 milhões. Aí você tem uma obrigação maior de verificar a origem daquele dinheiro, o motivo daquele dinheiro. Mas vamos supor que é uma ação cotidiana. Chega lá a proposta comercial, você aceita, a sua equipe aceita. Nesse caso, é mais possível que o influenciador seja uma vítima de um esquema que ele não sabia, nem tinha como saber que era fraudulento. É que a gente está falando de algo que já é algo para você desconfiar, né? Você está falando de uma empresa que não tem sede no Brasil, que ela vende algo que é questionável por alguns, né? É preocupante, é uma esfera perigosa. A gente tem até um VT aqui de um desses influenciadores que falou: Ah, eu nunca joguei. Eu posso fazer uma divulgação, mas eu não jogo. Vamos assistir o Carlinhos Maia falando sobre isso. Para você que está em casa, se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não, tá? Então, você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer, tá? Porque você quer. Ah, me influenciou. Não, ninguém. Se você. Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Ele soltou esse vídeo nas redes, esse daí é o influenciador digital, ele tem milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, só no Instagram tem milhões de seguidores, e ele faz a propaganda para Blaze. E ontem, depois da reportagem, ele publicou aí falando que, eu faço publicidade, mas eu não jogo, se eu mandar você se jogar do penhasco. Como que a gente entende isso, né, professor? Porque é uma esfera tão delicada aí, a gente está envolvendo vários pontos, né? E aí ele falando, eu não jogo. Eu acho que o melhor é a gente olhar para o Congresso, porque passar leis é uma forma que a gente tem de trazer seriedade para o negócio. Então, existem alguns tipos de publicidade que não são permitidas, como de cigarros, né? É super restrito como você pode divulgar, que não é uma questão da pessoa ter o desejo ou não de fumar, é uma questão de que é um tema de saúde pública, onde o Congresso entende de que os danos de ter aquela publicidade são maiores do que o benefício. Existem outras formas de publicidade. Se a gente falar de criança e adolescente, a coisa fica mais complexa ainda. E se a gente falar de jogos de azar e de golpes, fica mais complexo ainda. Então, o ideal é que o Congresso olhasse isso e, eventualmente, considerasse algum tipo de regulação. Inclusive, nessa semana agora passada, né, o Senado apreciou um projeto de lei sobre jogos de aposta e cassinos, que agora volta para a Câmara para discussão. Ali pode ser um bom momento para a gente pensar que tipo de regra a gente tem de promoção desse tipo de mercado. Santos, por exemplo, ele foi patrocinado pela Blaze. Ele pode ser punido de alguma maneira? Não. Quer dizer, mais punição do que o Santos já teve já é demais, né? Eu, como Santista, já foi rebaixado. Já é uma baita punição, né, professor? Mas todo mundo está questionando isso. Quer dizer, todo mundo que se envolveu com a Blaze está suspeita, é considerado suspeita agora? Acho que não, mas todo mundo que fez essa promoção está ali suscetível a uma ação de indenização, se alguém entender. Se, por exemplo, eu entender que eu perdi um grande dinheiro porque houve aquele anúncio, que aquele anúncio do influenciador foi decisivo para a minha decisão de entrar, é possível que a justiça entende que há ali um dever de indenizar porque você foi parte dessa cadeia de estelionato de alguma forma. Mas, a princípio, a gente vai separar esses negócios, quem anuncia e o negócio em si. Na televisão aberta, no jornal, no outdoor, o mesmo princípio se aplica, né? Entretanto, tem cada vez mais discussões dentro das plataformas e no Congresso sobre
Que tipo de regulação a gente deveria? Será que eu tenho um dever de dizer que estou sendo pago para fazer aquilo? Muitos influenciadores já adotam essa norma, o CONAR, inclusive, recomenda. Será que tem algum tipo de publicidade ou de promoção que não deve ser permitido? Essa é uma discussão que está em voga. E ali a gente tem, quando a gente olha para a Europa, um ponto muito especial que é o seguinte: e os menores de 18? E os menores de 12? Né? Que tipo de regras a gente tem para quando é esse público? E aí, esse é um tipo de publicidade da Blaze que só pode ser veiculado para maiores de 18. E como é que a gente faz para aquele influenciador que tem um público menor, mas que não tomou cuidado para não chegar também para esse público menor de idade? Aí é um caminho que pode ser discutido. Agora, chama a atenção essas empresas que não têm sede no Brasil, que não têm representante legal no Brasil, mas elas atuam no Brasil, elas ganham dinheiro no nosso país. Como que pode isso, professor? Como impedir isso? É possível, por exemplo, a atuação da polícia? Aí a justiça manda fechar, manda parar. Tá lá. Neymar fazendo propaganda, a empresa aberta, funcionando, fazendo as postas e as pessoas lá fazendo. E aí? Como impedir? A inovação na internet ela é muito ágil, né? E se uma empresa tiver que abrir sede em todos os 192 países, a gente acaba tornando a inovação muito cara. Então, é desejável que você possa oferecer um serviço num país sem necessariamente ter uma sede nele. Não significa que você não é responsável, né? Mas significa que você não tem uma sede para ser responsabilidade ali, com patrimônio e outras coisas assim. O que se entende é que existem alguns negócios que são tão sérios que eles precisam ter sede no Brasil. Plataformas, por exemplo, de redes sociais vão ter esse entendimento. Esse caso dessa plataforma que não tem sede no Brasil parece um caso grave. Por quê? Porque lida com dinheiro, grandes quantidades de dinheiro. Nesse caso, existem regulações específicas para você tomar aposta, tomar dinheiro de aposta e tudo mais. Esse parece realmente um caso em que ter sede no Brasil ou ter, eventualmente, permissão para atuar no país é muito importante. Mas aí vem aquele dilema: como é que eu bloqueio, como é que eu retiro algo? Existem alguns instrumentos que estão disponíveis ali. A Anatel pode bloquear o site, ou o NIC-BR pode bloquear o domínio, podem acontecer, as operadoras podem ter algum tipo de bloqueio. Não é a coisa mais simples do mundo, mas é permitido. Existem sites que são bloqueados no país e há decisões que já fizeram isso. Professor, eu vou aproveitar sua presença aqui, já que a gente está falando até dessas empresas e a relação dessas empresas, como que é a relação até mesmo do poder, dos poderes judiciários até com essa empresa. O caso da Janja, que eu acho que também ele é bem ilustrativo. A dificuldade de você conseguir recuperar a sua conta ou frear, né, esse tipo de ataques. Ela ontem chamou atenção também isso, nesse final de semana, ela ontem resolveu voltar ao X, né, o antigo Twitter. E ela disse: nessa última semana, depois de ter meu e-mail, meu X e LinkedIn invadidos, me senti exposta, agredida, ameaçada e desrespeitada como nunca antes. Foram momentos de angústia, de ansiedade e tristeza, mas também de acolhimento e força com tantas mensagens. Pensei muito sobre voltar ou não a essa rede social. Ela está falando aí do X. Não apenas por causa das agressões que aconteceram em meu perfil, mas principalmente por toda a demora dos administradores da rede em agir, congelando meu perfil para que as agressões parassem de ser postadas e pudessem ser silenciadas. Minha equipe de redes agiu rapidamente, mas o pesadelo se estendeu por 1h30 até o bloqueio. O transtorno e a burocracia continuaram para que a conta fosse recuperada e o relatório da plataforma fosse finalmente entregue para investigação da Polícia Federal, o que aconteceu somente 4 dias depois dos crimes cometidos. E aí ela fala sobre outras pessoas que não têm, de repente, o privilégio de Janja, né, de conseguir até com muita agilidade. O nosso colega aqui, Josias, inclusive, está com a sua conta dominada por criminosos há 6 meses, né? Até agora não conseguiu recuperar a sua conta. E eles fazendo negócio, inclusive, ele conseguiu, a única coisa que conseguiu foi fechar a conta, mas mesmo assim ele não segue com o controle da conta e ninguém consegue isso. Como é que o senhor analisa aí essa reclamação da Janja, da demora, apesar de ela considerar uma demora, foi ágil diante de outros casos? Eu acho que a gente só tem que dar razão para a Janja, para Josias e para todo mundo normal que teve ali uma conta violada, né? Cada vez mais a gente tem essa presença digital.
Então, a sua conta social, o seu e-mail, ele tem muitos dados pessoais, muitas coisas de grande valor que estão ali. O que acontece é de que a gente não tem uma regra específica para aquele tipo de acesso ser retomado. É preciso ter cuidado. Se você der uma regra muito baixa, eu posso bloquear a conta de alguém só para prejudicá-lo, como, por exemplo, né, quando fazem denúncias de que tem notícias falsas ou terrorismo e não tem. Então, a gente precisa de uma regra séria para fazer isso. A gente precisa também que as empresas sejam responsáveis por analisar, se necessário, com humanos aquela queixa, né, e vejam como dar uma solução para aquilo. Sempre vão existir casos onde só na justiça você resolve, principalmente como uma disputa de quem é que era o dono original daquela conta, ou se você tinha realmente o poder de ter aquela conta quando você usa um nome que é de uma outra empresa, por exemplo, isso pode acontecer. Mas o caso da Janja deixa muito claro que há um desafio aqui que é o seguinte: quando você perde esse controle sobre suas contas digitais, não é nada fácil de você retomar. Existem empresas que são mais responsáveis, empresas que eram responsáveis e não são mais tanto. Acho que o X ou o Twitter é um exemplo desse. Ele tem demorado para responder, ele está com uma equipe muito pequena aqui no Brasil. E aí a gente vê esse dilema. E no caso de roubo de celular, esse é inclusive um dos grandes problemas que as pessoas têm, porque se eu roubar o celular de alguém desbloqueado, é muito fácil de eu ganhar acesso à rede social e aí fazer uma vasta gama de abusos com base nisso. É isso. Professor Fabro, muito obrigada por estar aqui. A gente vai seguir falando sobre esse assunto também, não só de Janja. Esse da Janja já está encaminhado, investigado, mas as soluções não estão aí já fáceis, né? É importante muita discussão ainda no Congresso e aprovação da regulação dessas redes e a fiscalização delas, né? Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado, Fabiola. Até mais. Até mais. Agora, 12h03, voltamos aqui com os nossos colunistas do dia, que já estão comigo novamente.